Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o estudo 17 da nossa revista. E hoje o nosso texto básico se encontra em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nós vamos usar esse texto como base da nossa lição de hoje, cujo título é O Homem. Então, nossa lição ela é baseada na doutrina do homem, segundo a Bíblia. O Antigo Testamento nos revela a criação do homem, a queda pela desobediência, a perversão da sua natureza, e a ponto de incitar a ira de Deus. Deus se irou com o homem. A Bíblia fala que ele se arrependeu de haver feito o homem. Mas esse arrependeu aí não é o mesmo contexto que nós conhecemos. Então, a ira de Deus se apresentou por causa do pecado, da perversão do homem. Então Deus o destrói no dilúvio. E Deus não destruiu só o homem, ele destruiu todos os animais, ele destruiu todo o reino vegetal, porque as águas todas inundaram a terra e tudo ficou destruído, tudo ficou devastado. Mas Deus achou graça na vida de Noé, um homem justo. E nós vemos aqui, após o dilúvio, o recomeço da humanidade em Noé. Um homem que agradou a Deus, em quem ele não achou dolo e ele dá continuidade à história humana. Então Deus destrói uma geração perversa e começa uma nova geração na vida de Noé. O Novo Testamento nos revela a obra redentora de Deus ao homem numa nova perspectiva, através da salvação em Cristo e transformação do seu caráter perverso em nova criatura. Ou seja, o homem recriado segundo a imagem do seu Filho Jesus. Então, no dilúvio, Deus destrói o homem e começa uma nova geração através de Noé. Em Cristo, Deus começa uma nova geração de pessoas recriadas em Cristo Jesus. Deus não vai mais destruir como ele fez no dilúvio, porque ele prometeu que jamais faria isso novamente. Mas o homem continua pecador, continua pervertido, e Deus então manda o seu próprio Filho para recomeçar uma nova geração de pessoas separadas e escolhidas em Cristo Jesus, novas criaturas. Então, o nosso tópico 1 fala sobre a competência do homem. Sobre a competência do homem, nós entendemos
que o ser humano, criado por Deus, ele é inteiramente capaz de tomar decisões próprias e tornar-se também responsável pelas suas escolhas, tanto no âmbito moral quanto no âmbito religioso. O homem ele é capaz de escolher o seu caminho. Portanto, quando o Espírito Santo de Deus ele acha guarida no coração do homem, o próprio homem é capaz de responder ao seu chamado. O homem tem uma oportunidade de crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo. Ele é competente para isso. Ele é capaz de entender a obra que Deus realizou em Cristo e ele é capaz de entender que ele precisa se tornar nova criatura para que ele tenha livre acesso ao coração de Deus. Ele entende isso, porque o homem é capaz de entender essas coisas. Como cristãos, depois de uma conversão genuína, que a pessoa resolve a seguir a Cristo, ele entende que precisa de Cristo, ele entende o plano de salvação, ele torna-se um cristão. Um cristão é aquele que segue a Cristo. Então ele torna-se responsável por espalhar este conhecimento de Cristo às pessoas. Não na sua própria opinião de como ele acha que é, mas embasado, firmado na verdade bíblica. O crente não pode negar a sua fé, ele antes tem o dever de defender a sua fé, sem colocar em dúvida qualquer doutrina bíblica, ou ignorar parte da doutrina e aceitar outra, tendo como base de vida a palavra de Deus. Ele precisa crer na totalidade do conteúdo bíblico como divino. Lutero, na sua reforma, ele defendeu a tese do sacerdócio cristão. E é uma tese mal compreendida, muitas pessoas compreendem mal esse assunto e, por vezes, essa teoria é até distorcida em sua interpretação. Vejamos o que é sacerdócio cristão. No Antigo Testamento, o homem dependia do sacerdote da tribo de Levi. Tinha que ser um sacerdote que viesse dessa tribo, que era separada para este serviço, era o sacerdócio levítico. Só poderia ser exercido por um homem da tribo de Levi. Os sacerdotes, eles representavam os homens diante de Deus. Ele levava, a palavra, o pedido de perdão dos homens a Deus, através de quê? De sacrifícios de animais. E os sacrifícios eram figuras do sacrifício de Jesus por nós. Então, todo sacrifício que era feito era uma figura, mostrava o que Jesus faria. Ele seria sacrificado, derramaria o seu sangue. Então, isso dependia do sacerdote, da sua ministração no tabernáculo. Ele ficava lá no tabernáculo e ele ministrava diante de Deus. Então ele levava o pedido de perdão do povo até Deus, quando ele entrava no Santíssimo. Então, naquela época, no Antigo Testamento, existiam duas classes distintas desse povo. Tinha o clero, que representantes do povo diante de Deus, e o laicato, que era o povo em geral. Mas no Novo Testamento, o próprio cristão se coloca na posição de filho. Deus nos colocou na posição de filhos.
através da obra de quem? De Jesus, ele se colocou como um com a igreja. Então, Jesus é um com a igreja. Jesus é um com Deus. Sendo um com Deus e um com a igreja, ele religou o homem a Deus. Individualmente, ele religou cada criatura ao seu Criador através do seu sacrifício. Logo, tipo de sacerdócio intermediário do Antigo Testamento tornou-se desnecessário. Nós não precisamos de que ninguém nos apresente a Deus. Nós nos apresentamos a Deus através de Jesus. Em Cristo nós somos todos filhos e também somos sacerdotes reais. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Assim como nos afirma 1 Pedro 2,9, que diz assim, olha, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem são essas pessoas? Somos nós, a Igreja de Cristo. Cada um individualmente é parte desse povo. Então, ou seja, todos os atributos que eram dirigidos ao povo de Israel passam a ser da Igreja de Cristo. E a missão que era para os judeus, de ser o canal de evangelização do mundo, né, para o mundo, passa agora a ser a missão da igreja. E a igreja expandiu-se, né, saiu do meio dos judeus, ela ganhou o mundo gentílico, e hoje todo esse povo, tanto os judeus quanto gentios, representam então a nação santa. Hoje quem é a nação exclusiva de Deus? A nação santa é a Igreja de Cristo, composta de povos de todas as raças, tribos, nações e línguas. Esse povo é a nação. Na igreja, todo crente tem como responsabilidade exercer então o seu sacerdócio, tanto na sua vida quanto na vida do outro. Sacerdócio é serviço. Sacerdócio é ministração. Então, cada um de nós tem que prestar o seu serviço tanto para nós mesmos quanto para o outro. Cada pessoa tem acesso direto a Deus. Ninguém depende do outro e nem da igreja para buscar o perdão dos pecados. E entre nós e Deus está unicamente quem? O seu Filho Jesus, que nos dá livre ingresso à presença de Deus. O crente é um servo de Deus e por isso ele tem uma missão. Qual é a missão do crente? Ele é enviado a servir o seu próximo como Jesus o fez. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele serviu as pessoas. Assim nós, como cristãos, representantes de Cristo na terra, temos que fazer a mesma missão que Jesus fazia. Nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Então, o sacerdócio do crente, ou seja, o seu serviço para Deus, é para cada um, sem depender da sua posição no reino, porque não há diferença de classes na igreja em geral, nem nas congregações também, né, diante de Deus. Todos igualmente são responsáveis diante de Deus e diante de Cristo. Na igreja todos são responsáveis e por isso todos têm o seu sacerdócio, a sua missão. O tópico 2 fala sobre a situação do homem. Nós sabemos que o homem criado por Deus, após a
queda, após a sua desobediência, ele tornou-se pecador. E por isso o homem tornou-se egoísta, cheio de orgulho, e, consequentemente, o homem tornou-se escravo de Satanás pela sua corrupção. Ele se corrompeu, ele se tornou escravo de Satanás por causa do seu pecado, da sua natureza corrompida. Conforme Efésios 2:1 nos fala aqui, né? Mortos em seus delitos e pecados, tornou-se assim infratores da lei de Deus. Como pecadores, nós todos somos infratores da lei de Deus. Nós somos pecadores. Portanto, por causa da sua desobediência, a natureza humana tornou-se depravada e por isso passiva da morte eterna da alma. Mas Deus, em sua misericórdia e seu propósito eterno, proveu a salvação por iniciativa própria. Ninguém levou Deus a tomar essa atitude, foi por Ele mesmo. Iniciativa própria de Deus, do seu amor divino. Essa salvação não depende da mediação de qualquer homem, através de sacrifícios, como era feito no Antigo Testamento, pelas leis cerimoniais. Também não depende do próprio homem, buscando um treinamento moral para tornar-se capaz. Não adiantam obras, não adiantam benefícios, nada disso vai trazer o homem uma salvação, porque nunca o homem será capaz de corrigir a si mesmo e nunca ele terá a capacidade de transformar o seu ser caído. A salvação do homem é o único ato de misericórdia de Deus provedor. O ato de misericórdia é dele. Ele é o provedor da salvação, ele proveu a salvação para o homem. Cabe, portanto, ao homem entender a sua total dependência de Deus, no seu ato de amor, de doar o seu filho em resgate e aceitar seu dom gratuito, receber a presença transformadora do seu Espírito Santo, porque este Espírito Santo tornará em nova criatura, um homem recriado em Cristo. Conforme João 2 nos fala, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Cristo Jesus como Salvador, Redentor e Mestre das nossas vidas. Então, portanto, só através de uma conversão verdadeira, reconhecendo que Cristo, o autor da salvação, é o único meio de salvação, o único caminho para Deus. O homem se livra da condenação eterna, é o único meio. Jesus mesmo disse assim, olha, eu sou a porta. Quem bater, a porta se abrirá. Eu sou o pão da vida. Quem vier a mim não terá mais fome. Eu sou a água da vida. Quem vier a mim não terá mais sede. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E não há outro meio. Então, o tópico 3 da nossa edição fala sobre a conversão. O que é conversão, afinal? A conversão se dá na alma humana. Não é o meu corpo que se converte, ou o meu espírito. O que converte é a minha alma. É a fonte intelectual minha. É onde eu tenho a minha razão,
É onde eu guardo as minhas emoções, é onde eu tenho meu livre-arbítrio. É lá, é essa alma que precisa ser salva, né? Então a conversão se faz na alma. Antes da conversão, o homem forma todos os seus conceitos, os seus valores humanos fora do propósito de Deus. Seus valores são os mesmos da sociedade onde vive. Mas quando o homem se converte, ele se volta para o código de ética moral bíblica. Então ele se volta para os ensinamentos de Deus, a palavra. Na conversão, o homem se conscientiza do que Deus realizou em seu favor. Ele entende o que Deus fez. Ele entende a obra da salvação. Ele entende porque temos que ser recriados. Porque nós temos que converter, nós temos que largar todo esse caminho e voltar para Deus. Conversão é voltar para Deus, que nos criou, que nos ama, e entender o seu propósito. E Ele mesmo é que nos atrai para Ele. Então nós fazemos um caminho inverso. Quando Deus nos atrai com o seu amor, com a sua bondade, nós entendemos esse trabalho que Deus fez por nós, esse ato de misericórdia, de amor, de bondade. Então nós somos atraídos para Deus, fazemos um caminho inverso. O homem peca, se afasta de Deus. O homem reconhece o seu pecado, ele volta para Deus. Então, conversão é a volta do homem para Deus. E só pode ser feita de dentro para fora. A conversão se dá no nosso íntimo. Não é pelo que eu ouço, não é pelo que eu vejo, é pelo que o Espírito de Deus me faz sentir dentro da minha alma. É lá que esse trabalho é feito. Mediante o trabalho do Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do seu pecado e o ajuda a tomar uma nova atitude diante de Deus. Quem nos atrai de novo a Deus? É o Espírito Santo, ele vem e me convence. Ele me convence dentro da minha alma. É lá que vai se fazer, então, a verdadeira e genuína conversão. O Espírito Santo trabalha na mente do pecador. Ele traz a sua razão, o conhecimento de Deus, mudando o seu modo de pensar, e o leva a entender a sua real posição de pecador, ao que resulta, então, na mudança de conduta. Não é uma lavagem cerebral, não é um convencimento humano, não é uma linha religiosa, nada disso. É o trabalho do Espírito Santo, porque ele me faz entender. Ele me faz entender que esse caminho que eu estou trilhando de pecado não me convém, então eu retorno para Deus. Mudo minha conduta. Quando o pecador entende que a sua natureza caída o leva a se distanciar de Deus, a perder a sua salvação, a ser condenado à morte eterna, ele se arrepende do seu caminho. Então ele toma um novo rumo em direção ao seu Criador. Isto é a conversão. O tópico 4 fala sobre os limites do individualismo. Interessante, né? Quanto à nossa natureza, a nossa criação, Deus nos fez seres individuais, únicos. Para Ele mesmo, para o Senhor, para Deus, nós somos muito preciosos. E não há um homem sequer deste mundo que possa ser substituído por um outro com as mesmas características, com o mesmo DNA. Não existe. Cada ser humano é único. Deus não cria
clones. Deus não cria 2, 3 pessoas que são a mesma, não. Deus cria pessoas diferentes. Até os gêmeos univitelinos são diferentes. Eles podem ter a aparência totalmente igual, mas eles são 2 pessoas distintas e diferentes. Então, por isso, Jesus doou a sua própria vida por todos os homens, nos ensinando assim o grande valor da vida humana para Deus, que lá no princípio nos criou semelhantes a Ele. E quando o seu ato de amor é revelado em Cristo, abrindo mão de toda a sua glória em favor do homem, prova então a dignidade e valor humano, assim como está registrado em Romanos 5:8. O que é que nós lemos lá em Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não foi uma troca de amor. Nós não damos a Deus o devido amor que Ele merece, e Ele então resolveu nos amar em troca. Não é nada disso. Foi uma doação de amor, voluntária, só da parte dele. Ele nos amou. Mesmo nós sendo pessoas pecadoras, corruptas, Ele nos amou. E Ele amou todo ser humano. Ele não amou um mais, outro menos. Ele amou todo ser humano, individualmente, cada um. Se Ele precisasse morrer só por um homem, Ele morreria. Então, mediante tudo isso, o homem tem os seus direitos outorgados pelo próprio Deus, de reconhecimento, de aceitação, sem distinção, né? Sem distinção de raça, cor, credo, cultura. O homem tem os seus direitos outorgados pelo próprio Deus. Quem é homem para Deus? É a sua obra-prima, é aquele a quem ele ama, é aquele que ele criou para ser a sua companhia. Deus quer a nossa companhia. Então, o homem, ele tem o direito de ser respeitado como parte da comunidade, de ter liberdade para buscar sua oportunidade, de alcançar o seu potencial. Tudo isso está na declaração doutrinária das igrejas batistas. Então, por ter Deus criado o homem semelhante a Ele mesmo, deu então liberdade de escolha ao homem. E o homem, assim, tem o que? Livre-arbítrio. Ele tem vontade própria. Mas, mesmo nós sendo pessoas com todos esses direitos outorgados por Deus, sendo individualmente livre, capaz, mesmo tendo tudo isso que Deus nos deu e mesmo tendo o direito de ser respeitado, aceito, existem limites de individualismo humano. O mundo costuma dizer que onde termina o meu direito, começa o direito do meu irmão. E a própria palavra de Deus nos diz que nós não podemos tirar a cerca do vizinho, colocá-la mais além. Por quê? Limite. Então eu tenho que respeitar o lugar do meu irmão, o direito dele. Eu sou livre e tenho todos os direitos, mas ele também tem. Então, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela registra algumas coisas, tais como o indivíduo é autônomo para fazer as suas escolhas, mediante a sua liberdade e consciência, que não se transfere a outra pessoa ou a
qualquer entidade. Então, outra pessoa, ela não tem o direito de tirar a autonomia do outro ser. E tampouco uma entidade, ela pode vetar o direito de um ser humano. Assim como a igreja também, mesmo sendo uma comunidade religiosa, ela não pode tirar o direito, ela não pode vetar o direito do outro. Ela tem que respeitar a individualidade e a liberdade que o outro tem, os direitos que o outro tem. Principalmente, a igreja precisa entender que cada pessoa tem autonomia, cada pessoa tem os seus direitos e são livres como Deus os fez. Então ele é capaz, o homem é capaz de escolher a sua religião. Ele também pode ter o direito, ele tem o direito, né, a liberdade de rejeitar também uma religião. Porque Deus nos fez assim, livre para mudar a sua crença, é livre para propagar, ensinar a verdade, como ele entende, como ele vê que é, mas sempre respeitando ao direito do outro e as convicções, os pensamentos do outro. O homem é livre para prestar culto a Deus, tanto individualmente a sós, né, como também em público, na sua comunidade. Ele é livre para convidar outras pessoas para participar dos seus cultos, tanto em seu lar como os cultos públicos da igreja. Então ele é livre para possuir uma propriedade e qualquer bem necessário a propagar a sua fé. Isso são itens que constam da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E eu creio que também deve constar de outras declarações de outras denominações. Eu não sei, mas deve constar. Pelo menos biblicamente, né, deve constar. Então essa liberdade humana é um direito dado ao homem por Deus. Não foi o ser humano que outorgou direitos aos outros seres humanos. Isso veio de Deus. Ele criou o homem assim com seus direitos. Então Deus quer manter relacionamento de amor com o homem. Ele sempre chama o homem a si e ele sempre chamará a sua criação, o homem criado por ele. Ele sempre chamará o seu encontro. Ele quer sempre resgatar. Deus está sempre pronto a resgatar o homem. Depende da resposta do homem. E o único meio para responder ao convite de Deus e se achegar a Ele e ter um relacionamento real com Deus, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Jesus, o seu Filho. Por quê? Porque quando Deus proveu a salvação, quando Ele chamou de novo o homem a si, Ele resolveu recriar a sua criatura. Foi através do seu Filho. Ele mandou o seu Filho perfeito, obediente, santo, que veio em carne, veio como homem, habitou entre nós, fez toda a sua obra de redenção e por fim morreu, derramou seu sangue como sacrifício vivo e nos abriu o caminho. Essa é a situação do homem, irmãos. E nós, como seres humanos, devemos entender os nossos deveres, entender que nós somos sacerdotes, que nós temos uma missão a cumprir, que nós temos que fazer o que Jesus disse, né? Novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Nós somos livres, mas nós temos deveres para com Deus, o nosso Criador. Que Deus nos abençoe.